Olá a todos. Hoje estamos à conversa com Vera Norte. Olá, Vera. Olá, a Vera é partner e cofundadora do Comunicatório, uma consultora de comunicação organizacional há 8 anos já no mercado, que se caracteriza por ter trazido para o setor da comunicação metodologias e novas formas de trabalhar a comunicação eficaz nas empresas. Vera, o Comunicatório dispõe de uma linha de serviços de desenvolvimento de competências em comunicação com recurso à metodologia Client Oriented. Em que é que consiste esta metodologia? Obrigada, Tânia. Em que é que consiste a metodologia Client Oriented? Bom, se calhar para começar, orientada para o cliente, não é? Portanto, de uma forma muito simples, é basicamente clara, a nossa preocupação é orientar aquilo que fazemos para aquilo que são as verdadeiras necessidades dos nossos clientes. Mas um bocadinho mais em detalhe, nós definimos a metodologia Client Oriented em três vetores fundamentais. O primeiro vetor, que é uma aprendizagem ativa, uma aprendizagem de fazer, de praticar. Um segundo vetor que tem a ver com a interação. Privilegiamos a interação entre as pessoas e, portanto, um modelo de workshop em que as pessoas trabalham em grupo, interagem umas com as outras, discutem e chegam, através de um processo, a uma conclusão final. E a utilização de casos práticos. Este aspecto dos casos práticos é relevante e tem tido bastante aceitação junto dos nossos clientes. Tentamos muitas das vezes, inclusivamente, integrar um caso com algo que se esteja a passar na empresa naquela altura. Imagine, por exemplo, se um dos casos práticos é o desenvolvimento de um plano de comunicação, em vez de irmos buscar uma questão académica, aplicamos uma situação concreta daquilo que se está a passar dentro da empresa. Portanto, a empresa acaba por estar a trabalhar diretamente em algo que pode vir a ser útil ou que é útil para o seu desenvolvimento. Ok. E considerando as áreas prioritárias da vossa agenda de formação, onde é que estão a trabalhar com as empresas? Portanto, quais são as áreas que estão a apostar na formação com as empresas? A nossa área principal de atuação está dentro da comunicação, como é óbvio. Eu diria que a área prioritária tem a ver com a melhoria dos skills de comunicação. Nós, da brincadeira, às vezes perguntamos às pessoas: a comunicação é uma arte ou é um processo, não é? Ainda há muitas pessoas que acham que a comunicação é uma arte, tipo, a gente nasce com ela ou não nasce, mas não é assim, não é? A comunicação é um processo e podemos aprender. E, portanto, temos trabalhado muito no sentido de desenvolvermos competências de comunicação. Essas competências de comunicação têm vindo a ser trabalhadas individualmente, portanto, temos casos em que é um líder, por exemplo, que nos pede ajuda no sentido de desenvolver as suas competências de comunicação, e, portanto, diremos que é uma formação mais personalizada, um trabalho mais personalizado. Temos situações de comunicação de equipas ou de projetos, portanto, de grupo, e temos situações de comunicação organizacional, e, portanto, em que trabalhamos com as empresas no sentido de desenvolvermos um plano de comunicação. Ok. O Comunicatório associou-se recentemente à rede do empresário. Quais são os serviços que vocês disponibilizam a esta rede com cerca de 7.000 empresas? Obrigada pela pergunta. Bom, vamos desenvolver um bocadinho mais, quer dizer, no fundo, aquilo que nós oferecemos à rede do empresário é aquilo que nós oferecemos, serviços, basicamente, que nós oferecemos a todos os nossos clientes. Eu dividiria, se calhar, em duas áreas principais. Uma área que tem a ver com mentoria de comunicação e liderança e, portanto, digamos que é uma área que oferecemos especificamente às empresas que fazem parte da rede do empresário, muitas delas, inclusivamente, startups e, portanto, empresas a iniciar o seu processo de negócio e, portanto, onde achamos que esta componente da comunicação para a liderança é também ela fundamental. E depois temos a parte mais arte, se quiser, dos nossos programas de formação, que são vários. Eu não iria aqui referir todos, mas destacava um pouco até daquilo que já tinha dito anteriormente, a formação em ferramentas da comunicação. Okay. E, portanto, em que trabalhamos aquilo que é tipicamente a melhoria da performance, digamos assim, de um comunicador, desde a sua postura corporal, a questão da colocação da voz, a questão da própria construção da apresentação, enfim, no sentido de prepararmos um comunicador para desenvolver uma comunicação com impacto junto da sua audiência. Okay.
ajudando com toda uma série de ferramentas e, inclusivamente, alguns parceiros que também trabalham connosco nesta área, nomeadamente até agentes que estão ligados ao teatro, para questões que têm a ver com, por exemplo, a colocação da voz. Portanto, essa é uma área, digamos, clássica daquilo que se aprende em comunicação. Uma outra área também que temos desenvolvido e temos um programa bastante interessante e que tem colhido bastante sucesso junto às empresas e que nós chamamos de comunicação para a liderança. É algo que nós detectamos em muitas empresas, quando trabalhamos com eles o plano de comunicação, de que olham para a comunicação como uma informação. Portanto, fazer comunicação é dar informação Sim. às nossas pessoas. E comunicação não é isso, não é? Portanto, comunicação é ouvir também. E, portanto, e a comunicação não acontece só no departamento de comunicação. Sim. Acontece essencialmente, eu diria mesmo, através das chefias. E, portanto, a forma como as chefias trabalham as suas pessoas e falam com as suas pessoas e comunicam com as suas pessoas é fundamental. Portanto, este é um programa que é dedicado especificamente para a comunicação das chefias. Chamamos de comunicação para a liderança. Como é que os líderes dentro da empresa comunicam. É um programa que tem tido bastante sucesso, nomeadamente, é engraçado, junto das chefias intermédias. E, portanto, não também para as chefias de topo, mas especificamente para as chefias intermédias. As chefias intermédias são um público fundamental, um stakeholder fundamental na passagem da comunicação dentro das organizações. E vocês acham que é mais fácil chegar às chefias de topo, ou seja, trabalhar com as chefias de topo ou com as chefias intermédias? Olha, eu podia dizer as duas respostas. Nem é fácil com nenhuma e é fácil com todos. Depende. Depende. Normalmente as chefias de topo estão mais alertas quando trabalhamos com eles para estes temas, não é? As chefias intermédias normalmente, e dependendo um bocadinho também da cultura da empresa, do setor, enfim, tudo isso depende. Não quero estar a generalizar, mas eu diria que a necessidade maior, muitas das vezes, face àquilo que temos vindo a encontrar, encontra-se junto das chefias intermédias, menos despertas para a importância da sua comunicação. Ok. Também integra a vossa agenda de formação o coaching executivo. Qual é a vossa abordagem neste programa? Tânia, deixa-me só voltar atrás, pode ser? Claro, só para acrescentar uma outra área da comunicação e dos serviços que prestamos nessa área, que eu acho que é fundamental e que tem-se falado muito pouco, não sei porquê, até porque tivemos uma crise tão grande há tão pouco tempo, que é a comunicação de crise. E, portanto, trabalhamos também com as empresas e acho que é realmente uma área fundamental e onde, se calhar, as empresas não estão a apostar como deviam, que é a sua preparação para a comunicação de crise, para o processo da crise. Desde a identificação, que crises é que podem surgir na minha empresa, até à prevenção, a criação de mecanismos de prevenção dessa crise, à gestão da crise e o pós-crise também, que é fundamental. Muitas das vezes esquecido, já acabou, que bom. Acha que as empresas estão a gerir bem esta pós-crise? Depende, não é? Mas muitas delas acho que não. Muitas delas, e isto é uma reação muito humana, a gente foge da crise, não é? Ai, que bom, já acabou, não quero nem falar mais nisso. Sim. E muitas das vezes é na gestão do pós-crise que nós encontramos prioridades. E quando o fazemos bem, fazemos toda a diferença. Eu costumo, na brincadeira, dar um exemplo, quando a gente vai a um restaurante e a coisa corre mal, não é? Sim. É a forma como as pessoas do restaurante respondem ao problema que às vezes faz a diferença. Claro. Às vezes não é o ter acontecido um problema, mas é a forma como nos responderam. E quando respondem bem, a gente volta. Claro. E, portanto, a crise muitas das vezes é uma oportunidade. E, portanto, trabalhamos também esta área com as empresas, acompanhando o processo e também, pronto, a parte mais conhecida, digamos assim, que é a preparação dos porta-vozes. Aqui nos porta-vozes chamava a atenção também para os mídias tradicionais, portanto, que as empresas já estão habituadas a trabalhar, mas há aqui toda a questão das redes sociais, que na gestão da crise é fundamental. Claro. E que muitas das vezes as empresas esquecem-se também destes novos canais de comunicação que é uma ferramenta poderosíssima, determinantes. Voltando à sua pergunta, peço desculpa, Tânia, à questão do coaching. Fala-se muito em coaching hoje em dia, não é? Nem sempre, acho eu, de uma forma clara e explícita e concreta. Às vezes o coaching parece assim uma coisa, enfim, transcendente, se é que me permite a expressão. Para nós o coaching é um processo individual
de melhoria, em que a pessoa está committed para esse processo. E, portanto, o que nós fazemos aqui é ligar a melhoria das competências de comunicação ao processo de coaching. Porquê é que isto é relevante? Porque muitas das vezes as questões que nós temos enquanto comunicadores têm muito a ver com questões pessoais. Sim. Têm muito a ver com algumas inseguranças, os nossos estados de ansiedade, a forma como nós reagimos perante a pressão ou a tensão. E, portanto, associar a questão da comunicação com a questão do processo de desenvolvimento individual faz-nos todo o sentido. Claro. E daí temos criado, portanto, esta nova abordagem que chamamos o coaching executivo de comunicação. Ok. Bem, parece-me que o comunicatório vai ter muito trabalho pela frente. Esperemos que sim. E assim também esperamos. Obrigada, Vera, por ter estado connosco e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada.